Curitiba, 24 de janeiro de 2021. Senhor Carlos, pensei muito se devia ou não lhe enviar esta carta, pois em muitos jornais e revistas sou visto como maluco ou tratado como motivo de chacota. Pesquisei bem antes de escolher a Vossa Senhoria para lhe passar alguns segredos que tenho guardados comigo durante anos. Creio que chegou a hora de mais pessoas saberem a respeito desse assunto. Existe um lugar ainda desconhecido de muita gente, bem próximo de nós, chamado Terra Nova. Estive lá há muitos anos e faltam poucas luas. Mantive estas informações em segredo porque pretendia visitar novamente o local. Só que o câncer me pegou e certamente não resistiria a uma viagem de descida da Serra da Graciosa. Por favor, não ignores as informações que lhe darei a seguir, com rotas, localizações e orientações para que possas chegar até lá. Quando virou o papel escrito à mão, viu alguns riscos mostrando caminhos e árvores. Demorou para entender que se tratava de caminhos e marcações saindo da Estrada da Graciosa e adentrando a mata, além de muitas marcações e referências e cachoeiras, árvores e morros. Carlos chamou a secretária e perguntou quem havia entregue aquela carta. Ela respondeu não saber e que já havia alguns dias que o envelope estava junto com outros documentos. Carlos começou a buscar maneiras de conversar com a pessoa responsável pela carta. Quando pesquisou na internet o nome Epaminondas Carvalho, leu a seguinte notícia ao lado de uma foto em preto e branco de um senhor moreno divulgada há poucos dias. Um dos grandes ícones de reportagens investigativas foi mais uma vítima da Covid-19. Morre aos 65 anos Epaminondas Carvalho, que estava em batalha contra um câncer no pâncreas e não resistiu ao ser contaminado pelo coronavírus. Cristão convicto, sem esposa e filhos e nem mesmo residência fixa, tinha um exímio poliglota. Dominava no mínimo 7 idiomas, além de ter domínio total do português. Era um homem de aventuras, como ele mesmo gostava de se denominar. 3 horas da tarde, Carlos dirigiu à sala do Sr. Ricardo para a reunião. Bateu na porta e ouviu a voz do chefe pedindo para que entrasse. Entrou e o Sr. Ricardo, visivelmente nervoso, pediu para que ele se sentasse na cadeira em frente da mesa onde estava. Uma mesa grande com 8 cadeiras, onde geralmente fazia reuniões com toda a diretoria. O Sr. Ricardo estava sentado de um lado da mesa com cara fechada. Carlos o cumprimentou com boa tarde, animado, e não obteve resposta. Ricardo era um senhor magro de bigode preto, aparentemente recém-pintado, mais ou menos 1,70 m de altura, aparentando ter entre 65 e 70 anos. Vivia sempre de cara fechada, usando terno preto. Depois de alguns segundos, olhando o celular e mexendo em alguns papéis da mesa, começou a falar ao Carlos com voz rouca e tom ríspido. Que bom que você veio, Carlos. Há quase 50 anos você nem era nascido quando abriu o jornal. Notícias incríveis com uma edição por mês. Eu até sonhava, porém não tinha noção de onde chegaríamos. Confesso que, olhando para a nossa história, fico satisfeito com os resultados. E você se tornou uma das peças fundamentais para nosso negócio. Com sua visão de mundo, dos negócios e de vidas e de oportunidades dos últimos 7 anos, período em que está à frente da edição, aliado à evolução da tecnologia e globalização, nos tornamos uma das empresas de comunicação mais potentes do mundo. Só tenho a agradecer a você, meu amigo. E diante da velocidade das coisas, estive conversando com meus filhos e tomamos algumas decisões necessárias. Passamos por muitas crises nos últimos 40 anos. Só que nenhuma nos afetou tanto quanto a causada pela Covid-19. E diante dessa nova realidade, eu quero comunicá-lo que a partir de hoje seus serviços não serão necessários ao nosso jornal. Carlos ficou em silêncio, sem ação, e surpreso com as palavras do chefe.
que continuou falando. Quero que entenda que não é nada pessoal. Saiba que temos muito a lhe agradecer. Pagaremos todos os seus direitos, multas de fundo de garantia, além de que daremos boas recomendações a seu respeito, que diante da sua influência na cidade se tornam desnecessárias. Confesso que estou sem palavras, seu Ricardo, Carlos falou, pensando que tudo é pessoal, mesmo que lhe digam o contrário. Se levantou lentamente da cadeira, pediu licença, dirigiu-se à sala onde trabalhava há alguns anos, pegou um porta-retratos com uma foto dele ao lado da esposa e os filhos à frente, que ficara por muito tempo em cima da escrivaninha. 2 livros na estante atrás da cadeira, onde havia se sentado nos últimos anos, pegou também o envelope do Epaminondas, colocou tudo em uma caixa de papelão que estava em um dos cantos da sala e saiu sem falar nada. Nada para ninguém. Sob os olhares curiosos dos funcionários que o observavam sem entender o que estava acontecendo. Desceu do elevador até a garagem e seguiu na direção do seu carro, que estava parado em frente de uma pequena casa, uma pequena placa na parede onde se lia editor. Abriu a porta do carro e, antes de entrar, parou e ficou por mais ou menos 30 segundos olhando fixamente para a porta fechada do elevador, sem pensar necessariamente em nada, apenas como despedida. Entrou no carro e saiu lentamente do prédio em direção à sua casa, pensando que mais um ciclo de sua vida estava passando. Um misto de decepção e de dever cumprido. Em alguns momentos, pensou estar sem chão, em outros imaginou que tinha uma grande oportunidade de recomeço.